O jovem Akira Manuel chegou ao Rio de Janeiro à procura de aventuras. Olá, gajos, onde ficam as mulheres mais bonitas da região? Blá. Ah, vai te tomar no cu, rapaz? Então que seu amigo de longa data, Ryo Chavoso, chegou pra ajudar. Qual é, chá? Vou te levar no baile funk alucinante aí, ó. Deixa nós. Puta vida! Sai pra lá, é só pra quem tem VIP. Ai, meu grande amigo, que braço gostoso. É isso aí, Akira. Aqui nesse baile é só as gatinhas e as cocotas com as pepecas mal criadas. Tudo raspando a placa no chão, rapaz. Agora eu vou gozar. Puta que me pariu, este tal de baile funk é melhor do que eu imaginava. O Malaquias está a ficar duro. Chupa meu pinto então, seu vagabundo. This is America. Mortes, putaria Que viagem é essa, véi? e alguns demônios muito espivitados. Nani? This is America. Homem-Demônio Bebê Chorão, versão Rio. Um oferecimento Netflix, os queridinhos do Brasil. Fala galera, beleza? Caveira de volta na área. Quanto tempo, não é mesmo, minha gente? O Devilman já tá saindo o segundo anime já praticamente. E eu venho trazer uma análise aqui de Devilman Crybaby. Eu peço desculpas a todos vocês por demorar por trazer essa delícia de anime analisada aqui no canal. Lembrando que esse vídeo vai conter uma zona de spoilers, então se você não assistiu Devilman, basta dar uma conferida na descrição do vídeo, porque lá está o momento exato em que começa a zona de spoilers. Então sem mais demoras, bora lá! Devilman Crybaby, ou em uma tradução livre, Capirotão Chora Menino. Tendo como sinopse básica o reencontro dos amigos de infância Akira Fudo e Ryo Asaka. Aliás, eu digitei errado e eu falei errado agora, porque o nome dele é Ryo Asuka. Se você digitar Ryo Asaka no Google, vai ter uma surpresinha bem bacana, né? Se você for menino, se for menina, não sei, depende, né? Enfim. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sendo que a Akira era um jovem bem tímido e bondoso, e o Ryo, que além de fazer cosplay da Xuxa, sim, eu copiei essa piada de outro lugar, né? Pelo menos eu falo que eu copiei as coisas. Uma crítica social. Havia se envolvido em pesquisas cabulosas envolvendo demônios e buscava revelar ao mundo que demônios de fato existem. A vaca vai pro brejo quando o Ryo leva o Akira a um baile funk, em que uma droga estaria sendo responsável por transformar pessoas em demônios. O Ryo acaba incitando os capirotinhos lá a se revelarem, e o que desperta Amon, que é um demônio extremamente poderoso no corpo do Akira, mas que graças ao coração bondoso do rapaz não manifesta sua sede de sangue, morte, destruição, carnificina, pão de queijo, mulatas, rocks alucinantes. Acho que bobagem, hein? A partir daí, Akira e Ryo começam uma jornada a fim de eliminar os diabos demoníacos do inferno que aparecem para fuder com a porra toda. E antes de que você venha com "ai, mas que clichê", vale ressaltar que em Devilman Crybaby é a adaptação do mangá de 1972. Então esse clichê, entre aspas, foi a vanguarda de outrora, né? O que influenciou muita gente, e isso acaba explicando o porquê dele parecer clichê hoje e o que não era clichê na época, ou ao menos na época não era considerado assim tão clichê. Sendo essa adaptação feita pelo Netflix, que são os queridinhos do Brasil, encabeçada pelo estúdio Science Saru. É um estúdio relativamente jovem e pequeno, responsável até então pelas animações de Yoake Tsugeru no Uta e também o anime Yoru wa Mijikashi Aku. Sanyoroko, Sanyorachi, Sanryukyu. Errei. Yoru wa Mijikashi Arukeyo Otome. Muitos parabéns. Como deu pra ver nos trechos que eu inseri no vídeo, esse estúdio opta por uma animação mais minimalista e lúdica, usando pouquíssimos efeitos de luz e sombra, o que deixa relativamente mais simples a animação, porém existe um ganho absurdo na fluidez e no detalhamento dos movimentos dos personagens, né? Como a gente pode ver nesse gif que o próprio estúdio postou na época que o anime foi lançado, o anime aqui de Devilman, em que eles demonstram a corrida do Akira, o protagonista da série. Além de trazer um traço que lembra bem o estilo dos anos 70 aqui pra animação, que casa bem com o Devilman. Originalmente, como eu falei,
uma obra dos anos 70. Dirigido por Masaaki Yuasa, diretor com vasta experiência, tendo trabalhado em Samurai Champloo, Crayon Shin-chan e Space Dandy, e inclusive num episódio de Hora de Aventura, o episódio Food Chain. Pelo menos em inglês até que foi mais ou menos, né? Falam inglês com bastante sotaque. Aqui em Devilman ele teve como principal desafio transpor uma obra de mais de 40 anos para os tempos atuais, além de extrair a essência filosófica da obra, que é originalmente um shonen, um anime ou mangá destinado para molecotes que se trancam no quarto para tocar o seu Malaquias repetidamente. Sendo que aqui no Devilman Crybaby, essa adaptação atual, ela é mais adulta e de certo modo traz um pouco da poesia e do romantismo da maneira literal que a série tem. Eu já posso adiantar que a missão foi cumprida com total sucesso por ele e por sua equipe. De fato, se você ler a obra original, vai conseguir captar aqui em Crybaby toda a essência que o mestre Go Nagai colocou em seu mangá. Todos os personagens, a ambientação e a linguagem foram modernizadas para deixar a animação atual e agradar o público de hoje. E também o público que já é cativo à franquia. Sendo que isso é o fator primordial para o sucesso de Crybaby. Direcionar uma obra de potencial filosófico e poético a um público mais adulto, ao invés de apenas recontar a história com a mesma temática de um shonenzão. Como eu falei pra época, né, 1972 era totalmente vanguardista. Foi algo extremamente acertado por parte da produção do anime, porque o Devilman Crybaby não é um anime indicado para aquele que já é familiarizado com shonens, animes e enfim. Ele é um anime que pode ser indicado para qualquer pessoa, e trazendo essa roupagem atual à franquia de Devilman, diferente até do que as outras adaptações do Devilman tentaram colocar, como no anime, o primeiro anime de 1974, se eu não me engano, que parece um Devilman family friendly, e os outros que eram totalmente violentos, agressivos, mas com uma pegada muito mais shonen, uma pegada muito mais anime de luta, né? Ou até o terrível filme live action que tem CGs que são piores que as do Tekken 2. Do Play 1, né? Enfim. Que merda, hein? Como já mencionado diversas vezes, esse anime é uma adaptação do mangá criado pelo mestre da putaria, literalmente, Go Nagai, responsável além de Devilman por Kyuchi Hanei, Harin Shigakue, Mazinger. Foi eu que fiz essa pola. Respeito o pai, seus alombados. Gakuen Taikutsu Otoko e Grandziger. Sendo que o Devilman é inspiração para obras como Evangelion, Darkstalker, Berserk, entre outros tantos. Go Nagai definitivamente é um dos grandes responsáveis por introduzir o erotismo e a violência nos mangás. Lembrando que seus principais trabalhos são dos anos 60 e 70. Tanto em Devilman quanto em suas outras obras, o autor traz uma violência crua juntamente com a nudez, com muita morte, sexo, violência, desmembramento e putaria em geral. E tudo é tratado de uma maneira muito cruel, suja e feia, sem filtros ou máscaras. Se a gente levar em conta o período no qual o Go Nagai era mais ativo como um mangaka, não é de se espantar de que ele seja tão reverenciado como é atualmente. Sobre o Devilman, a série traz questionamentos sobre a humanidade de uma maneira geral, falando de guerras, do bem ou mal, qual lado é o certo, e do fato do ser humano querer estar do lado certo, porque o ser humano é uma criatura do bem, né? Esse é um questionamento que eu acho muito interessante que a série traz. Todos esses temas são colocados em Devilman com aquele pretexto da história ser uma história de super-herói, entre aspas, né? Basicamente a gente tem uma história fielmente adaptada, com algumas mudanças de personagens e de narrativa, ou mesmo alguns acontecimentos que são tratados de maneiras diferentes entre o mangá e o anime. Talvez o Devilman seja uma das melhores adaptações e releituras já feitas em anos, algo que se equipara com o que foi feito com os filmes de Akira e Ghost in the Shell. Falando da parte técnica, como eu adiantei, a animação segue um estilo mais simples do ponto de vista dos detalhamentos e da luz e sombra, enfim, e o que pode gerar uma certa estranheza em um primeiro momento. Mas apesar dessa perda de qualidade, entre aspas, a gente tem um ganho muito grande em movimentação e fluidez, tanto dos personagens e inclusive dos cenários também. É tudo bem mais orgânico e natural, parecendo até mais humano quando aplicado aos personagens e com um tom mais natural quando aplicado aos cenários e ambientações. Existe uma liberdade muito grande quando se faz necessário uma animação mais caricata, como por exemplo quando precisa existir um apelo visual mais cômico, só que essa liberdade também é aplicada quando é necessário uma dramaticidade, uma tensão ou uma seriedade mais acentuada nas cenas. Além disso, a expressão facial teve um ganho absurdo, tendo a mobilidade entre as expressões muito bem executada também. O traço dos personagens, como eu falei, remete muito ao traço do próprio Go Nagai, que é aquele traço mais setentista, e tudo isso ajuda a criar uma identidade única pro anime de Devilman, porque traz um estilo meio diferenciado do que temos na maioria dos animes da atualidade. Outra parte que me chamou a atenção foram os demônios. Além, é claro, do Devilman em si, que traz uma releitura que fica bem entre o que a obra original mostrou e do que os animes mais recentes, que apelavam por um estilo mais agressivo e brutal,
trouxeram, né? Todos os outros demônios apresentados possuem formas e construções estranhas e disformes em sua maioria. Isso serve para reforçar que os demônios seriam algo além da compreensão humana. Mais uma vez, vale ressaltar que isso pode gerar estranheza a muitas pessoas, mas como eu disse, a intenção de fato é de trazer criaturas incompreensíveis à mente humana. Esse é um ponto que deve ser levado em conta, até mesmo porque, como eu falei, as outras adaptações do Devilman optaram por um visual mais puxado pro terror, da cultura pop convencional, né? Aquela coisa de demônios com chifres e tudo mais. Sendo que aqui, além de fugir da lógica anatômica, né, tendo braços e pernas disformes, de tamanhos desproporcionais, a gente tem diversas outras características inseridas, para de fato chocar e gerar estranheza ou até repulsa. São bocarras cheias de dentes saindo de lugares onde eram os seios ou os periquitas das mulheres, enfim, é bizarrice até o cu fazer bico. Sai boca do cu também. Bunda que fala. Os peteróis! Superóis! Vou gozar! Pra trilha sonora, sendo esse um ponto que agradou muito a maioria das pessoas, sendo que eu vou deixar o link com a trilha sonora completa na descrição desse vídeo para vocês darem uma conferida. Toda a trilha sonora casa de uma maneira perfeita com a série, tudo na medida certa, tendo um preciosismo e uma qualidade superior nos episódios finais, trazendo uma identidade sonora marcante aqui pro Devilman. Dessa trilha sonora que eu linkei para vocês darem uma olhada, os destaques que eu trago são da música Buddy, Ryo, Devilman no Uta, né, que é uma releitura da abertura do primeiro anime de 1972, em versão modernizada, né, ela é de uma maneira muito bacana e, na moral, essa música combina com qualquer coisa. Também a música Behind the Scene, Judgment e Cry Baby, que é uma das músicas mais tristes e impactantes do anime, evocando todo o sentimento do episódio final, juntamente com a música Koniadake, de Takio and Tavito. Também o link está na descrição. Essa está disponível no Spotify e é uma música que, puta que eu pariu, acontece em um momento, meu amigo. É muito linda essa canção. É uma sutileza absurda, é uma música muito sutil, muito sensacional. Eu vou falar dela um pouco mais pra frente, mas é 10/10 com certeza. Infelizmente eu não localizei todas as músicas no Spotify. Se alguém achar, pode se sentir à vontade para colocar os links aí na área dos comentários. Mas de qualquer maneira a gente tem a boa e velha internet para achar essas lindas canções alucinantes e ouvirmos como se não houvesse um amanhã em nossas vidas. Bom, para a narrativa e o roteiro, tudo é executado de maneira consistente. Até mesmo por ser planejado com começo, meio e fim bem pontuados, todos os episódios têm um ritmo muito bom e que mantém o mesmo padrão em todos os episódios. A série insere os personagens desde o princípio e vai desenvolvendo a todos gradativamente. Os 6 primeiros episódios desenvolvem bem todos os personagens e as suas devidas tramas, que de certa maneira estão todas interligadas com a trama principal da série. A partir do 7º episódio a gente tem as devidas conclusões de cada uma das tramas com seu desfecho total no último episódio. Logicamente. Eu particularmente não vi nenhuma ponta solta na obra. Aqui temos uma história bem fechadinha e coesa, que não deixa muitas margens para questionamentos. Apenas seu final que leva a uma possível interpretação sobre a conclusão da série. É nessa hora que a gente chega, enfim, na zona de spoilers do vídeo. É aqui onde o filho chora, a mãe não vê, onde separamos os meninos dos homens e é onde o otaku fedido descobre que o Rexona Rolon existe. Caso você ainda não tenha assistido Devilman Crybaby, é recomendado que você assista primeiro toda a série para apenas depois ver essa parte do vídeo. Lembrando que a duração total dessa área de spoilers está na descrição do vídeo. E se eu não tiver preguiça eu vou colocar na tela aqui também, beleza? Mas de qualquer maneira na descrição do vídeo vai estar tanto o começo quanto o fim da área de spoilers, beleza? Mas basicamente o fim da área de spoilers é o fim do vídeo. Então, você entendeu, né? Bom, sem mais demoras, bora pra área de spoiler. Bom, como eu já havia falado, o pontapé inicial que muda completamente o mundo aqui em Devilman ocorre quando o Ryo leva Akira para a boate Sabat. Porém, antes disso, nos primeiros episódios do anime, a gente tem os mesmos Akira e Ryo, ainda crianças, tendo seus primeiros laços de amizade sendo construídos. E também é demonstrado bem as principais características, os principais traços da personalidade de cada um. Enquanto o Akira é um jovem bondoso, piedoso e altruísta, o Ryo é o capeta, literalmente. Se é que você me entende!
Esse laço que os une juntamente com a cena inicial do anime mostrando a Terra são peças primordiais que se encaixam com a conclusão do anime. Guarda bem isso na mente de vocês, que é uma coisa que até vai ser falada mais pra frente aqui no vídeo. A partir daí a gente tem um salto temporal mostrando o ambiente estudantil da qual o Akira faz parte. Com o Akira, obviamente, a Miki, que é sua grande amiga e é uma fé durante toda a série, né? Eles têm um trelelê ali. E a Miko, que é outra amiga do protagonista, que também compartilha da corrida como hobby. Vale ressaltar que, como dito anteriormente, cada um desses personagens, incluindo os mais secundários que aparecem aqui, como o professor de educação física, tem um desenvolvimento e crescimento absurdos na série. Pouco a pouco cada um vai sendo desenvolvido, o que ajuda a criar um vínculo com o espectador. Já deu pra notar, pelo que eu falei, cada pequeno detalhe já mostrado nesse primeiro episódio seja já de referência ou de base para os acontecimentos. Tudo isso evoca uma característica interessante do Devilman em ser uma obra bem coesa em todo o desenvolvimento de sua história e narrativa. Bom, a gente volta então para o reencontro do Ryo com o Akira. Como eu falei, eles chegam na boate Sabato. Nós somos apresentados ao nível de violência e sexo que a série traz. Fica claro que Devilman é um anime para maiores de 18 anos, e antes que algum jumento misturado com um dinossauro venha falar: ai, mas tem muito sexo e violência nessa série, ai meu Deus. Praticamente todas as obras de Go Nagai, como eu havia falado anteriormente, e principalmente o próprio Devilman, possuem o sexo e violência em abundância. Suas obras não possuem filtros ou pudor quanto a esses temas, porque afinal de contas a vida é assim. A vida não tem filtro, ela é cruel, feia e suja, sem o family friendly do YouTube pra proteger as pessoas da realidade. A vida não é a porra do teu todinho gelado não, moleque. E Devilman traz isso. Tudo aqui no começo é pra chocar. E não apenas o espectador, acaba sendo um choque de realidade ao próprio Akira. Alguém que é tão inocente e puro. Nessa cena já temos uma demonstração do quão doentio o Ryo é, porque para despertar os demônios ele sai ferindo diversas pessoas com a desculpa que isso traria o Cramunhão à tona, os diabos que estavam escondidos ali. E querendo ou não, acaba dando certo, ou errado, dependendo do ponto de vista. Porque o caos é instaurado no lugar e temos então a primeira aparição do Devilman, Amon, tido como o demônio mais poderoso, acaba se apossando do corpo de Akira. Só que devido ao coração puro do rapaz, ele desperta apenas seus poderes, fazendo com que o Akira mantenha sua consciência, se tornando então um Devilman, um demônio com coração humano e corpo de demônio. Vale ressaltar que o normal de ocorrer é que um demônio consiga se apossar do coração da pessoa, já que eles não possuem corpo físico, e assim manifestar sua forma demoníaca, que possui uma sede de sangue e destruição, latentes e eminentes. É mostrado também que os demônios, assim como os Devilman, podem mudar da forma humana para a forma de demônio assim que bem entenderem, e que um Devilman seria uma categoria de meio humanos, meio demônios, ou humanos que permaneceram com seu coração, mas conseguem controlar o poder demoníaco. É visto que por muitas vezes o Akira consegue manifestar parcialmente seus poderes, tendo leves alterações em sua aparência, mas isso é apenas apresentado através do Akira, né? Pelo menos aqui no anime não é colocado se os outros Devilmans conseguem controlar essa intensidade do poder. A série também recria a era mesozoica, justificando que os dinossauros nada mais eram do que demônios que se devoravam para adquirir as habilidades dos outros, mas que Deus os teria eliminado, explicaria o meteoro que extinguiu os dinossauros, né? E além disso, todo aquele que se torna um Devilman passa por uma drástica mudança física, isso mesmo quando humano, ganhando um corpo com habilidades sobre-humanas, além de ter sua aparência modificada, se tornando mais atraente e voluptuoso. Podemos encarar isso como uma manifestação demoníaca do pecado da luxúria, já que todos os Devilmans acabam por atrair aqueles que possuem uma alma mais fraca ou impura, e todos aqueles que não se tornam Devilman se tornam apenas cascas ocas, né, ou um disfarce humano para os demônios. A manifestação pode ser total, onde o demônio toma por completo o corpo do indivíduo, ou em alguns casos a pessoa sai de controle apenas se tornando uma besta fera que busca só se alimentar e comer cus alheios. Eu vou comer tu. Vou comer sim, sua vagabunda. A partir desses acontecimentos, Akira é convencido por Ryo que tem que eliminar os demônios que se escondem nas sombras, partindo de uma jornada para acabar com os capirotos que vão aparecendo pelo caminho, enquanto pouco a pouco vai dominando cada vez mais seus poderes de Devilman. E assim a história do anime segue normalmente, entre aspas, até o 7º episódio. Até esse episódio em questão, a série trabalha com alguns núcleos de personagens que se conectam brevemente entre si e que vão se desenvolvendo gradativamente. Primeiramente o Akira e o Ryo, e é claro aqui que a relação dos dois é de profunda amizade. Ryo ama o Akira como a um irmão,
mas apenas o Akira. O Ryo possui lapsos de psicopatia e agressividade absurdos, e é notório desde os primeiros episódios que ele de fato é uma criatura doentia. Isso contrasta muito bem com seu sentimento pelo Akira, sendo que existe um conflito entre os dois, entre o Akira e o Ryo, por diversas vezes, porque o Akira não concorda com os métodos do Ryo. O Akira ele acaba beirando a inocência de confiar cegamente, porque apesar de tudo que ele está passando, ele ainda se importa com a vida do próximo, chegando a chorar quando se vê em uma situação sem saída, onde é obrigado a eliminar um demônio que, mesmo sendo uma criatura dos infernos, uma criatura maligna, entre aspas, né? Aos olhos dele, ainda assim merecia piedade. Nesse ponto, a relação dos dois evolui de uma parceria cega a algo muito mais delicado. E a partir do momento em que o Ryo não mede esforços para expor os demônios à sociedade, isso vai cada vez mais chocando o Akira durante todo o decorrer da série. Outro núcleo de personagens que evolui ao longo do anime são a Miki Makimura e a sua família, juntamente com Miki Kuroda, né? Que é chamada durante todo o anime, pelo menos até esse momento, de Miko. Tendo seus pais viajando constantemente, o Akira acabou vivendo com a família da Miki Makimura. A relação da Miki e do Akira fica naquele chove não molha tradicional de animes. A Miki é uma moça gentil e determinada que tem no esporte sua grande paixão. A Miko, ou a outra Miki, é uma personagem que vai ser de grande importância na série, porque a inveja que ela nutre pela Miki Makimura é o principal motivo para que ela acabe indo para a mesma boate Sabat, se tornando uma Devilman, ou uma Devilwoman, sei lá, foda-se. Vale destacar que no caso dela, o rancor que ela nutre pela Miki é um fator determinante para que ela subjugue o demônio e consiga assim seus poderes. O sentimento que a Miko nutre pela Miki é bem interessante, porque ela se sente mal de fato por ter inveja da Miki. Ela sabe que a Miki é uma boa pessoa, merece tudo que conquistou, e o interessante é que como a série aborda esse sentimento tão egoísta que é a inveja. Por muitas vezes a gente não entende o porquê uma pessoa tem algo e nós não, porque mesmo lutando e se esforçando, às vezes as coisas simplesmente não acontecem. Não percebemos que o resto do mundo não tem culpa das nossas frustrações e fracassos, e acabamos culpando a Deus e todo mundo e nos perguntando por que fulano conseguiu sucesso e você não. A vida é injusta, o mundo não gira em torno do seu umbigo e ponto final. Miko sabe de tudo isso, e o que agrava é que a Miki não sente ódio dela por isso. Ela até a compreende, fazendo com que a Miko se sinta cada vez mais imunda. Seria muito mais fácil para ela se a Miki fosse uma desgraçada, arrogante filha da puta, mas ela não é assim. Para os olhos mais desatentos, a Miki é mais uma mocinha de anime, mas tanto ela quanto os outros personagens aqui em Devilman são escritos e trabalhados de uma maneira bem humana. Por mais que a série utilize muito a metáfora dos demônios, entre aspas, para descrever algo errado, os demônios aqui podem ser traduzidos como algo que sempre jogamos a culpa. Deu errado, é culpa do demônio. O casamento foi pro brejo, é o capeta. Perdeu o emprego, Satanás. Tudo é culpa de uma força maior que dedica a sua existência a foder você. Nunca é o acaso ou a culpa é sua mesmo. É sempre o demônio. E é isso que atormenta tanto a Miko. No final das contas, ela sabe que ela é a única culpada pelos seus próprios infortúnios e não a Miki. Outro personagem que vale destacar é o Moyuro Koda, também um Devilman, com um papel de grande relevância na série. E além de ser um personagem homossexual, não estando preso a nenhum estereótipo que comumente temos em animes em relação ao homossexualismo. Além dele, temos todos os personagens do grupo do Wamu, que proporcionam algumas sequências fabulosas com seus raps vulgares. Por favor, ensine mais dos seus raps vulgares. Cala a boca, porra! Após a trágica morte de seus pais, que haviam sido dominados por um demônio, a vaca começa a ir pro brejo, tanto pro Akira quanto que para a humanidade em si. Tudo isso se deve ao fato de que o Ryo, durante a competição de atletismo, arma uma arapuca para que o Koda se revele como um demônio para toda a humanidade. É curioso aqui porque a série demonstra de como a sociedade e a ordem da sociedade, entre aspas, em que a gente vive, é tão frágil. O mundo se degringola de uma maneira rápida, simplesmente com a possibilidade de que qualquer pessoa poderia ser um demônio. Já assumindo que todos os demônios são malignos. Levando em conta a própria série, a gente tem o Akira, que comprova o contrário. Aqui a gente pode viajar na maionese literalmente e ter isso como uma alusão a inúmeras coisas que a humanidade já julgou como erradas, né? Do mal, do diabo, Satanás e o capeta.
Por exemplo, negros na época da escravidão não eram vistos como gente. Mulheres que até conseguirem seus direitos eram pessoas de segunda classe. Homossexuais que até pouco tempo atrás eram tidos como algo pejorativo. Homens que são taxados de estupradores em potencial. O hétero branco que é tido como opressor. A demonização de um grupo específico que coloca todas as pessoas desse grupo como algo ruim, julgando o indivíduo pelo todo, o qual ele faz parte. Existem indivíduos bons e ruins em qualquer que seja o grupo. Contextualizando isso no Devilman, os demônios. Existem assim aqueles que devoram os seres humanos sem o menor pudor, e existem aqueles que convivem normalmente, sendo até mais humanos do que os próprios humanos. E é isso que desperta o sinal de alerta em Akira, fazendo-o ver que as atitudes do Ryo são totalmente questionáveis. Vale abrir um parêntese para destacar o quanto a direção até o 5º e o 6º episódio mais ou menos adotam uma postura mais crua e menos poética, algo que muda até drasticamente nos episódios finais, sendo mais poética e até lúdica em alguns momentos. Os primeiros episódios ainda permitem algumas tiradas cômicas aqui ou ali para tirar um pouco do peso da série, mas daqui para frente, meu amigo, se prepara porque o negócio fica tenso. Como eu falei antes de chegarmos aqui, a gente tem a morte dos pais do Akira, seu combate contra Silene e Caim, subordinados do capitão Zenon, ele que chefiava uma organização demoníaca que toca o foda-se depois que a humanidade vai pro brejo, e após isso temos um acontecimento de grande peso na série. É quando o irmão da Miki, Taro, é possuído por um demônio e sua mãe acaba fugindo com ele, tendo medo que fossem matar seu filho, porque apesar de ser um demônio, ele ainda era o filho dela, né? O Noel, que é o pai de família, o pai da família... acaba indo em busca de sua mulher e de seu filho, obviamente. E durante toda essa busca a gente vê o quão frágil, como eu disse anteriormente, que é a ordem da sociedade humana. A cena acaba quando Noe encontra sua mulher sendo devorada pelo próprio filho, já transformado em um demônio, e ele não consegue matar ambos. No final das contas, todos eles são mortos pelo exército e é uma cena extremamente chocante. A morte do Noel é rápida, é crua e sem filtros, sem poesias. É simples, é como se puxasse um gatilho. Até esse momento, o anime ainda adota uma postura pouco poética, o que acaba mudando, como eu falei antes, daqui pra frente. De fato, é uma cena muito chocante se a gente levar em conta de que é um pai vendo seu filho transformado em uma criatura demoníaca devorando a própria mãe. E que isso acontecia contra a vontade do Taro. Ele chorava enquanto fazia isso, o que acaba reforçando que o impulso demoníaco estava forçando o moleque a fazer isso. Mas calma, que a gente só tá no começo da ladeira. O que eu falei? A merda. A merda. A merda. A essa altura da história, o Akira já está totalmente conflitante sobre o que é certo e o que é errado, humanos tendo atitudes tão cruéis quanto a de demônios, matando indiscriminadamente seus semelhantes, apenas com o pretexto que talvez aquela pessoa seja um demônio disfarçado de gente. Essa é mais uma vez a crueza da obra de Go Nagai transposta aqui no anime. O quão baixo o ser humano pode chegar apenas para não ser considerado do mal. Para ser tido como alguém do bem, acaba sendo aceitável tomar atitudes malignas, porque isso seria em prol da humanidade. Esse questionamento que a obra representa é muito interessante. O homem está disposto a fazer o mal para ser considerado bom. Chega a ser até curioso, né? Esse é o ponto que explode a cabeça do Akira, que faz ele questionar seus próprios parâmetros do que está certo ou errado e de quem é que está certo ou errado. Nessa altura do campeonato, o Ryo já havia revelado ao mundo que pessoas descontentes com a sociedade estariam propensas a se tornarem demônios, a se tornarem Devilmans, usando inclusive como exemplo o próprio Akira. Isso vai inclusive de encontro ao que eu falei sobre os seres humanos odiarem um determinado tipo de pessoa e tudo mais. O Ryo, ele é tão filha da puta que sabe manipular as pessoas ao ponto de jogá-las contra o Akira. Eu sou um filho de uma puta. A relação dos dois, que já estava completamente abalada, porque o Ryo queria que o Akira eliminasse os demônios a todo custo, enquanto o Akira, por suas recentes interações com os Devilmans como Koda e a Miko, começa a não entender mais as atitudes do cosplay da Xuxa e passa a agir sozinho, mesmo assim ainda dando a outra face, confiando no seu amigo. O Ryo, ele é um personagem muito complexo e muito interessante. Primeiramente, ele aparenta estar de fato lutando pela humanidade, querendo o fim dos demônios, aquela coisa toda, mas para isso não possui qualquer apego à vida humana, matando indiscriminadamente pessoas, não se importando com outros Devilmans ou ninguém, foda-se, pra ele cada enxadada é uma minhoca. Ele só se importa com Akira mesmo. Mas mesmo assim estando sempre em conflito com Akira, devido à sua empatia pela vida, seja humana ou não. Esse que é o principal embate de ideias que é levado durante toda a série.
alguém que preza por todo tipo de vida, enquanto o outro que não se importa com vida alguma. Porém, essa é uma faceta interessante que o próprio Ryu, nem mesmo ele consegue entender do porquê que ele tem essa ambiguidade em sua personalidade. Se ele é alguém que luta pela humanidade, por que esse desapego pela vida? O professor Fikira, antes de se matar, diz que gostaria de saber mais sobre o Ryu. Isso o leva a buscar quem ele é realmente. E é o que acaba colocando uma das grandes reviravoltas aqui na série. Antes disso, a gente tem uma das cenas mais bonitas do anime, sendo que após ter a sua identidade revelada como um Devilman, o Akira decide ir atrás do Ryu para questioná-lo sobre por que ter tomado essa atitude de explanar ele assim para todo mundo, e ainda assim com o intuito de dialogar, dando a outra face ao amigo. O Akira se depara com uma multidão apedrejando, inclusive matando pessoas amarradas, mais uma vez com o pretexto de que esses seriam supostos demônios. O Akira se põe entre eles e questiona o porquê estavam fazendo isso com outros humanos. Porque humanos odeiam outros humanos. Em uma cena que lembra a passagem bíblica em que Jesus salva Maria Madalena. Aliás, todas as atitudes do Akira lembram muito a filosofia de Jesus, de dar outra face sempre, mesmo aqueles que sempre te fazem mal, amar a todas as formas de vida, inclusive os Devilmans. Obviamente, por tratar os demônios como sua temática principal, as referências bíblicas seriam inevitáveis. Mas mesmo assim, esse é outro ponto que eu achei muito bacana, porque em sua época, Jesus, aos olhos dos romanos, era uma figura antagonista. Assim como é o Akira para a sociedade moderna. Isso no contexto do anime, pelo amor de Deus, né, gente? O Akira, ele é um antagonista por ele ser um demônio. Sendo assim, dois salvadores aos olhos da maioria da sociedade, de suas respectivas épocas, são antagonistas. Eu estou dizendo que o autor se baseou, e muito provavelmente, seguindo as minhas interpretações, em Jesus Cristo para criar seu protagonista. Um ponto relevante a ser ressaltado é que a Miki é uma pessoa muito popular e influente na internet. Esse é um ponto que foi colocado nesse anime de Devilman para modernizar, para atualizar a série, contextualizar a série com os tempos de hoje. O que leva ela a escrever um textão lacrador no Facebook. A Miki começa a descrever que... Caralho. A Miki começa a escrever que se ser um Devilman ou um demônio é ser igual a Akira, então ela é um Devilman também. Essa cena foi conduzida de uma maneira muito bacana, porque ela ocorre ao mesmo tempo em que o Akira está se opondo a essa multidão raivosa que eu acabei de citar. Enquanto a Miki escreve e narra o que está escrevendo, temos os acontecimentos com Akira, enquanto os comentários e as reações dos internautas à postagem da Miki aparecem ao mesmo tempo na tela. Enquanto uns a repudiam, xingando, mandando ela tomar no cu e tudo mais, outros a apoiam e a consolam. Essa cena acontece de uma forma bem interessante, retratando como a sociedade da atualidade é. Um monte de gente dando opinião em um assunto que não entende. Além disso, a maneira como o texto dos comentários aparece de maneira rápida e brusca, surgindo na tela, tendo como fundo as atitudes bondosas do Akira, servem para mostrar como a sociedade e a questão da informação estão hoje. Temos um cara que claramente está fazendo uma ação benéfica, mas por supostamente aqueles que ele está protegendo serem demônios, existem inúmeras pessoas condenando, xingando e querendo a morte dele. E da Miki, principalmente, porque afinal é ela que está escrevendo. Como a Miki está defendendo alguém que em teoria é maligno, ela merece ser rechaçada com agressividade absurda. Segundo os internautas que comentam na postagem dela, aqueles que criticam negativamente sequer param para entender seu ponto de vista. Exatamente por ela estar defendendo, como dito anteriormente, algo que em teoria é maligno. E aqueles que dão suporte são os que de fato sabem o que é ser ou mesmo ter um Devilman que seja próximo afetivamente. Agora eu te pergunto, tira do contexto do Devilman tudo isso que eu falei e coloca isso em qualquer contexto de uma discussão de Facebook, Twitter e afins. Devilman é uma obra que tem como tema principal essa questão do que é o bem e o mal. Mesmo hoje em dia ainda são muito atuais os questionamentos que a série traz. A gente pode substituir os demônios por qualquer outra coisa. Pobre é tudo favelado, sem educação nem cultura, não presta pra porra nenhuma. Negro é tudo ladrão, branco é o opressor e elitista, mulher é frágil e só consegue as coisas se der pra alguém. Gay não é homem, não é certo, o certo é homem com mulher. Demônios são malignos. Nós humanos é que somos do bem, né? Além de trazer esse questionamento, temos aqui em Crybaby uma bem-vinda modernização, mostrando que mesmo em plena era da informação, o ser humano continua sendo a mesma máquina de burrice e ignorância que vem desde os tempos das cavernas. Essa contextualização nos tempos atuais agrega muito a uma obra que já tem por si só uma temática e questões muito comuns ao ser humano. Bem perto da conclusão da obra, temos uma das sequências mais impactantes do anime. Após sua postagem, Miki, Uamu e Miko, a Miki Kuroda, se veem obrigados a fugir por causa dos revoltosos com o post da moça, resolvem matar ela com o pretexto de que ela seria uma apoiadora dos demônios,
ou mesmo um demônio. Antes de qualquer coisa, em um dos reviews do Shingeki no Kyojin, eu disse que quem não leu o mangá iria aproveitar imensamente as reviravoltas que a história iria dar. E isso se aplica aqui ao Devilman, porque eu particularmente conheci o Devilman por esse anime. Isso foi muito positivo, porque as reviravoltas acabaram sendo muito impactantes para mim. Toda a situação separa o grupo e faz com que as duas Miki comecem a fugir juntas. A tensão criada é muito boa, desde o princípio a gente é levado a crer que tudo vai dar certo. Até que o restante do pessoal do grupo do Amo, né, que é o Rie e o Babu, acabam se unindo aos invasores, inclusive matando um de seus amigos. Isso vai muito de encontro ao que eu disse sobre o bem e o mal. A Miko acaba revelando a admiração que ela sente pela Miki, né, que acaba admitindo que a amava como uma amiga, só que ela acaba sendo ferida e se coloca à frente dos perseguidores para tentar atrasá-los, questionando seus agressores sobre o que eles estavam fazendo, levantando mais uma vez a bola do bem e o mal, do que o que é ser humano ou não, enfim. E após cometer suicídio pedindo para que salvem ao menos a Miki, é aí que a poesia pura começa e o bagulho fica bonito e o nego chora sem ver. Nesse momento existe toda uma alusão à corrida de revezamento que a Miki, o Akira e a Miko faziam quando eram crianças, né? A Miko passa o bastão pra Miki, que tenta passar pro Akira, enquanto a Miki descreve o quanto ama correr. As sequências do passado dos três, quando tudo era mais simples, vai sendo mostrada em paralelo com a Miki em sua fuga. E eu confesso que até o momento em que ela toma um tiro na perna e começa a mancar, eu acreditava que ao menos ela sairia a salvo. A maneira como a cena é conduzida é muito poética e melancólica. Ela espera, assim como nós, os telespectadores, de que o Akira, e vale ressaltar que o Akira havia se ferido gravemente na luta contra o Zenon, de que o Akira conseguiria salvar a mocinha, né, a Miki, como se espera de uma história de heróis comuns. Só que Devilman não é uma história de heróis comuns. O Amo, que propositalmente não teve o seu destino revelado, aparece no banco de passageiros de um carro, mas era apenas o corpo dele, já tinha ido pro brejo, tava cheio de faca nas costas, tava lastimado o negócio ali. Nessa cena, a série nos coloca nos olhos da Miki e também no papel de espectador. O pouco de esperança vai se esvaindo juntamente com as últimas notas do piano, até o momento em que a Miki recebe um golpe fatal nas costas, e com o desaparecimento gradual da última nota do piano, a gente tem um grito da Miki quase que ensurdecedor. Enquanto ela estica o braço para tentar passar o bastão de revezamento pro Akira de suas lembranças, em um tempo onde o mundo era muito mais simples. Essa cena é cortada pro Akira correndo e dizendo para si mesmo que ele havia chegado, né? Que ele falando ali, Miki, eu cheguei. E mais uma vez a gente tem a violência da morte aqui apresentada de maneira cruel, fria e sem filtro. É interessante vocês perceberem que como cada detalhe é minuciosamente bem orquestrado e a gente tem um trabalho impecável da animação, trilha sonora e direção. Criar realmente essa imersão dramática. Existe durante toda a sequência um ar esperançoso de que por pior que seja o mundo, tudo vai dar certo. Só que essa faceta apresentada aqui em Devilman é de um mundo onde os seres humanos são tão cruéis e bestiais quanto demônios. Realmente, cara, essa sequência do Gonagai e os caras da direção, o estúdio, estão de parabéns porque tudo se encaixou perfeitamente. Isso se deve totalmente ao trabalho dessa equipe, que é absurdamente talentosa. Após isso, o Akira chega e vê a cena mais caótica possível. Pouco a pouco a crueldade humana mostrada, né? Pessoas felizes expondo os corpos do Amo, da Miko e da Miki, como se tivessem vencido o mal. Temos diversas tomadas mostrando os olhos do Akira descrente ao que vê, e se havia alguma esperança de que ao menos a Miki pudesse ter sobrevivido, ela é destruída com um close da cabeça dela decepada. Em meio a isso, Akira dispara: vocês que são os demônios.
para o inferno mortais, eliminando todos aqueles que assassinaram seus amigos e o amor da sua vida. Primeiramente aqui a poesia é abandonada, né? Aqui a gente tem uma cena realmente cruel e visceral, quase que literalmente, né? De humanos com pedaços de outros humanos dançando em frente a uma casa em chamas, é coisa leve. Somos os olhos do Akira nessa cena e depois somos levados à ótica do espectador. Mesmo quando temos seus olhos cheios de lágrimas e seu desespero em ver tamanha monstruosidade, é cru e direto. Nada aqui é minimizado. Exatamente para dar o peso do que é para o protagonista ver essas pessoas tão importantes em sua vida sendo dilaceradas. No âmbito filosófico, a frase "vocês é que são os demônios" é a última constatação pro Akira de que a humanidade é tão desgraçada quanto os demônios que ela diz combater. Nessa sequência a gente tem a definição básica do que é Devilman. O ser humano é uma criatura tribal em seu instinto mais primitivo. Quando temos o pessoal do Wamu traindo seus amigos e os matando, é basicamente aquele desejo primal do ser humano de estar do lado certo, mesmo que o lado certo seja o mais cruel e distorcido de todos. Demônios são do mal e humanos são do bem. O diabo é quem tenta o homem, né? E isso é o que prega a moral cristã. Ao menos é o que o senso comum tende a interpretar. Mas o mal está dentro do ser humano. O que torna uma criatura boa ou ruim são suas atitudes. Não está do lado do bem, do teórico bem, né? Quantas são as pessoas que eu ou você, enfim, acaba conhecendo e dizem pregar ou seguir coisas boas, mas têm atitudes monstruosas. Afinal de contas, o inferno são os outros. O ser humano, ele sente a necessidade de estar do lado certo, entre aspas, né? Mas muitas vezes não faz o que é certo. É mais fácil culpar o demônio do que a si mesmo, sua própria fraqueza como um ser mortal. Porque foi o demônio que me fez ser ruim, né? Além disso, a faceta comportamental que essa cena e ao longo da série é abordada, como eu já repeti inúmeras vezes, a covardia do humano nos faz colocar um grupo sempre como errado. Porque nós somos os normais, né? Esse medo, essa covardia humana que faz com que o Rie e o Babu acabem traindo seus amigos, temendo ser taxados como demônios, né? Ou seja, do mal. O medo do mal nos aproxima mais dele do que qualquer outra coisa. Caracas. Porra! O episódio encerra com a música Konyadake, como eu disse anteriormente, é cantada por Takio and Tavito. É uma balada bem romântica, mas que tem na sua repetição excessiva um certo tom de demência e melancolia, de alguém que sofreu uma perda traumática. Talvez aqui seja até proposital para ilustrar o que o Akira acabou de presenciar, mas que mesmo assim tenta manter o sentimento de amor vivo, mesmo que uma última vez em sua lembrança. A própria letra da música ela acaba evocando esse sentimento de perda, né? Aliado a isso, a gente tem a cena do Akira com a Miki andando de moto, o que pode ser interpretado sim que entre um acontecimento e outro do anime, ambos possam ter de fato se envolvido afetivamente, né? E acaba por aumentar o peso da perda do personagem, tanto pro Akira quanto o peso da perda da personagem Miki, né? E aí que a gente chega ao episódio final de Devilman. Se prepara pra... A humanidade foi pro saco quase que por completo e Ryo, que estava na encolha esse tempo todo, se revela como Satanás, sete pele, mochila de criança, sinteco gelado, babuíno dos avessos, menino maneiro. De fato, o Ryo, ele é o Satanás, ou mesmo o Lúcifer, né? Se a gente levar em conta algumas leituras, passagens bíblicas, Satanás, Lúcifer, enfim, teria 12 asas resplandecentes pelo corpo e uma imagem ambígua, sendo um homem, porém com seios. Isso reforça que para os seres humanos, os anjos, assim como os demônios, seriam criaturas incompreensíveis para a mente humana. A gente tem então diversas perguntas respondidas sobre o porquê da personalidade caótica do Ryo, além de termos a história de todo o mundo, de toda a humanidade, enfim, recriada, aqui tendo os demônios como um fator de grande relevância na era dos dinossauros e tudo mais, como eu já falei anteriormente. O Akira acaba convocando todos os Devilmans para a batalha final, incluindo o professor de educação física, lembra que eu tinha falado também, o Devilman? E é aí que o pau fecha de vez, a porrada estanca e não tem pra ninguém, meu irmão. Tudo aqui, mais uma vez, é sem muita frescura, com muita crueza. O Koda, por exemplo, que é um dos personagens de grande destaque da série, que havia traído o Akira, é dilacerado em segundos. Lembrando que isso é uma guerra, nesse momento não existe romantismo, é morte e destruição para todo mundo em ambos os lados. Todos vão sendo abatidos sem o mínimo de cerimônia. Como é uma guerra de fato, né? Cruel, sem qualquer filtro ou romantização. É tudo feio, sujo e brutal. E ponto final. Já o combate entre o Akira, Devilman, contra o Ryo, Satanás, tem diversos momentos poéticos e de fato muito bonitos mesmo. Aqui sabemos de todo o sentimento a qual o embate dos dois é permeado. Ambos se sentem traídos. Ryo,
por achar que a Akira deveria se unir a ele, porque a humanidade é podre, e que ela mesma se colocou nessa situação de decadência, e pior que ele tem razão, né? E o Akira, que se sente traído por tudo de ruim que o Ryo fez a ele. O combate tem um viés bem dramático, também porque os outros Devilmans se sacrificam para se fundir ao Akira e tentar ajudá-lo a derrotar Satanás. As cenas da infância com a corrida de revezamento servem para reforçar que o Ryo na época não pegava o bastão das mãos do Akira, algo como se o Akira insistisse em amar seu amigo, mesmo ele sendo quem é. E o Akira é alguém tão bondoso que era capaz de amar até mesmo Satanás. Mesmo que na época ele não tivesse a noção clara disso, mas de algum modo já sentia que seu amigo não era uma criança qualquer, não era uma criança normal, de fato às vezes não era nem uma criança. A própria expressão do Ryo em inclinar a cabeça quando o bastão cai é um sinal de que mesmo ele, um ser divino, como Satanás ou Lúcifer, enfim, não conseguia entender um sentimento como o amor. Todas as partes em que o Akira entrega o bastão são intercaladas com a cena em que o Akira, nos tempos atuais, acerta um soco na cara de Satanás, algo como que mesmo em uma situação de combate o Akira está tentando mostrar amor ao seu amigo, aqui através de umas boas porradas, né? Aliás, essa capacidade de amar a todos do Akira é um fator determinante para a conclusão aqui de Devilman. Por fim, toda a humanidade e todos os dois exércitos acabam sendo dissipados, enquanto isso o Ryo conversa com o Akira, enquanto temos a sequência da infância de ambos, que acaba por reforçar que o Akira, apesar de tudo, sempre amou seu amigo Ryo. Inclusive na época em que eles eram crianças, né? Após a morte de um gatinho, o Akira diz pro Ryo que ele também estava triste com a morte do gatinho, que ele também estava chorando. Algo como se ele tentasse ensinar pro Ryo o que é o amor, para mostrar pro Ryo que ele também tinha esses sentimentos. A gente deve obviamente remeter à figura bíblica de Lúcifer, Satã, né? Juntamente com os indícios apresentados pelo Ryo aqui de Devilman. Satã nunca entendeu o fascínio de Deus pelos humanos, né? Afinal, são criaturas tão imperfeitas, e exatamente por essa inveja que ele confronta a Deus, e o que engata a primeira guerra celestial, os primeiros acontecimentos aqui de Devilman, né? O Satã foge para a Terra, encontra os demônios na Era Mesozoica, perde a memória, enfim, e acaba por viver como humano, se encontrando enfim com o Akira. E acaba o Akira, um humano, mostrando para Satanás esse sentimento do amor. Não só o amor que o Akira nutria pelo amigo, mas sim por toda a humanidade. Bonito demais. No final das contas, nem o Akira e nem a humanidade resistem ao combate, e temos aos poucos as revelações de que o Akira havia morrido no confronto. O Ryo estava conversando com o corpo apenas do amigo, e após tudo isso descobre finalmente a tristeza. O Ryo acaba perdendo o único ser que ele já amou em toda a sua existência divina e que conseguiu amar ele. E só percebe que o amava quando ele morreu. Isso através da tristeza, o que acaba por ser um sentimento, até mesmo um dilema bem humano. Saber que ama apenas após a perda. Dessa maneira temos o exército de Deus chegando na Terra e destruindo tudo. E após o crédito vemos a Terra reconstruída da mesma maneira que se inicia a série em seu primeiro episódio. Em uma visão interpretativa, Deus destrói a Terra e em seguida reconstrói repetindo toda a sua história, para que Satã tenha que reviver a morte do seu amigo e assim a única pessoa que o amou, né? Para ele sentir o quão avassalador é o sentimento da perda, fazendo com que ele fique nesse loop infinito para quem sabe um dia Satã aprender a lição. Pode servir de base para inúmeras aparições de spin-offs em que Devilman apareça, mas basicamente é assim que se encerra Devilman Crybaby. Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задумала, блін, мені дуже шоколад. Я дуже хочу шоколад. Eu realmente me impressionei muito com essa obra, tudo aqui caminha lado a lado, a animação, a trilha sonora, a narrativa, a trama. Além da pegada mais adulta, para criar essa obra épica, né, é de fato um marco, na minha opinião, um marco na animação japonesa. Talvez não existam palavras suficientes para descrever o quão impactante Devilman Crybaby foi para mim, né? Talvez seja o período da minha vida em que eu assisti essa série, o fato de eu não conhecer o material original, mas de qualquer maneira essa obra mexeu muito comigo e é uma série realmente muito espetacular, né? De fato, eu recomendo para todas as pessoas assistirem Devilman. É um anime de uma qualidade absurda. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado de todas as interpretações. Eu até havia pensado em colocar, depois da área de spoilers, que acabou agora, tá? Se você não entendeu. Depois da área de spoilers, algumas informações sobre outras obras relacionadas à franquia, né? Tem o Devilman vs Cyborg 009, enfim.
tem o filme em live action, que eu já falei pra vocês. Teve um anúncio recentemente pelo Twitter que deve estar vindo mais coisas de Devilman por aí, e eu não me surpreenderia porque Devilman realmente é uma obra muito boa, de uma qualidade absurda. Vale ressaltar que para ajudar como complemento nesse vídeo, eu me baseei em algumas informações do vídeo do Nivran, eu vou deixar o link na descrição, e também num vídeo que o Mother Basement fez sobre Devilman, sobre a abertura de Devilman. É muito interessante vocês darem uma conferida lá, tem muita informação bacana lá. Inclusive o Nivran ele fala muito dessas outras séries, das outras obras que tem do Devilman. Devilman com certeza, como eu falei, é um anime de uma qualidade absurda. Por ele estar no Netflix, a extensão de que ele pode atingir é imensa, e isso, cara, é extremamente maravilhoso pro mundo da animação, pro mundo dos animes. Mais pessoas vão gostar cada vez mais de animes, vão perder o preconceito que normalmente se tem com a animação japonesa. Quando eu penso em anime, quando eu penso em animação japonesa de qualidade, eu penso em obras como Devilman, né, como Evangelion, como Fullmetal Alchemist, sei lá, como Monster, Slandunk, com todas essas obras que me cativaram e me motivaram a fazer um canal no YouTube sobre animes, para eu poder falar, pelo menos para que seja 10, 15, 20 pessoas, o quanto isso é impactante na minha vida. Devilman, como vocês conseguiram ver nesse vídeo, escutar eu falando, demonstrar, é um negócio que fala sobre basicamente a vida humana, do que é o ser humano. E eu acho que é isso que é cativante. De 1972 e ainda é atual em toda a sua leitura. Cara, basicamente é bem isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se não tá no grupo do Facebook, dá uma passada lá. Se quiser compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito, vai me ajudar imensamente, vocês não têm noção. É um vídeo que dá muito trabalho, mas é muito prazeroso de fazer, porque, como eu disse, é uma coisa que eu amo e que faz parte da minha vida, faz parte do que eu sou, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece, dá um joinha, compartilha. É isso que eu preciso de vocês, tá? É isso. Vocês já vão estar me ajudando muito. E se vocês quiserem uma outra parte, um outro vídeo falando das outras séries do Devilman, deixa aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa também nos comentários a hashtag Devilman é foda, beleza? Porque aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Um grande abraço, um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul!